Imagine a seguinte cena. Você gasta 300 milhões de dólares, contrata um exército de 500 programadores, passa 7 anos modelando os poros individuais do rosto de um cavalo em 8K e no fim do dia, o jogo que mais dá lucro no ano é sobre um encanador de chapéu vermelho pulando em plataformas. Pois é, meus amigos, enquanto a indústria de games se transformou em uma corrida maluca para ver quem constrói a catedral gráfica mais cara do mundo, a Nintendo decidiu que era melhor ficar de fora dessa corrida maluca. Hoje nós vamos entender por que a Nintendo venceu a guerra de consoles, jogando o jogo mais inteligente de todos, o da simplicidade. Mas para entender melhor essa vitória, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e ouvir as palavras de um cara que conhece a indústria por dentro. Eu estou falando de Shawn Layden, ninguém menos que o ex-presidente da Sony PlayStation. Em uma série de entrevistas chocantes de uns anos para cá, Layden soltou a real que os grandes executivos fingiam não ver. Ele disse com todas as letras que os modelos de negócios dos jogos AAA, esses mega jogos super produzidos, super caros, se tornou completamente insustentável. A matemática dele é simples e assustadora. A cada nova geração de consoles, o custo para produzir um jogo de ponta simplesmente dobra. O jogo que custava 1 milhão lá no PS1 passou para 150 milhões no PS4. E no PS5 e além. Orçamentos batendo na casa dos 300 a 400 milhões de dólares por cada jogo. E Layden usou uma metáfora genial. Ele disse assim: parece que estamos no final do século XVIII e percebemos que construir catedrais é muito caro. Será que devemos continuar construindo esses templos massivos? Ou deveríamos apenas construir 4 paredes e um teto, já que servem como igreja? Sabe o pior de tudo? O preço dos jogos padrão ficou travado nos 60 ou 70 dólares por décadas, enquanto o custo para se produzir esses jogos multiplicou por 10. A conta simplesmente não fecha mais, meus amigos. Se um jogo flopa hoje, ele pode falir um estúdio inteiro de uma vez só. Espera um pouquinho aí. Se você acha que Shawn Layden foi o primeiro a perceber isso, você está muito enganado. Porque décadas antes dele, a chefia da Nintendo já estava olhando para os lados, já estava vendo os concorrentes brigando ali por gigabytes, teraflops, e eles pensavam, esses caras ficaram loucos. O ex-presidente da Nintendo, Satoru Iwata, junto com Shigeru Miyamoto, criador da franquia Super Mario, Zelda, Donkey Kong, lá por volta de 2002 já tinham previsto exatamente essa bomba que estava prestes a explodir. E Iwata percebeu que focar apenas nos gráficos fotorrealistas era uma armadilha a longo prazo. Em uma das palestras mais famosas dele, Iwata falou: tornar os jogos mais fotorrealistas não é a única maneira de melhorar a experiência do jogador. Ele sabia que se a indústria ficasse presa nessa corrida armamentista de especificações técnicas, os jogos iam ficar caros demais, iam demorar uma eternidade para sair. Olha GTA 6 aí que não me deixa mentir. E pior, iam afastar o público casual. Tanto Iwata quanto o presidente anterior, Hiroshi Yamauchi, acreditavam piamente que o entretenimento vem da ideia, da arte, da jogabilidade e não do poder do chip que está dentro daquela caixa de plástico que a gente chama de console. E foi aí que a Nintendo aplicou a famosa estratégia do Oceano Azul. Enquanto a Sony e a Microsoft se estapeavam em um oceano vermelho de sangue para ver quem tinha um console mais potente, mais poderoso, a Nintendo arrumou as malas, pegou seu barquinho e foi navegar onde não tinha ninguém. Eles decidiram seguir o caminho mais simples. Em vez de gastar bilhões desenvolvendo um hardware que fritasse um ovo de tão potente, eles pegaram tecnologias que já existiam, tecnologias baratas, maduras, e colocaram criatividade em cima. E o maior refinamento dessa fórmula da Nintendo veio com o Nintendo Switch. A grande ideia do Switch é que ele é um videogame 2 em 1. Você paga por um videogame e leva 2. Você gosta de ficar em casa sentado no seu sofá jogando na TV? O Switch faz isso. Você gosta de levar um videogame para todo canto?
ter sempre o que jogar nos tempos ociosos do seu dia? O Switch faz isso. Você pode jogar no seu banheiro, na sua cama, na fila do banco, na fila do hospital, onde você preferir. E a Nintendo sabia que as pessoas elas não compram console, pelo menos a maioria das pessoas, por causa dos gráficos e dos circuitos integrados que tem ali dentro do console. As pessoas compram console por causa de versatilidade e diversão. No final das contas, a Nintendo venceu a guerra dos consoles, sabe por quê? Porque se recusou a participar dessa guerra. Enquanto os concorrentes estão sangrando rios e rios de dinheiro, criando jogos que precisam vender no mínimo 10 milhões de cópias só para se pagarem, e entram em pânico demitindo as equipes quando não conseguem, a Nintendo está lançando ali seus jogos incrivelmente divertidos, simples, com custos muito mais controlados, continuam contratando e mantêm os títulos vendendo a preço cheio por anos e anos. Claro, isso não é bom para nós, mas financeiramente para eles, isso é maravilhoso. Mas se você não acredita em mim, não tem problema. Basta olhar para os lados e ver como a Sony e Microsoft estão no momento. Essa foi minha opinião. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você discorda ou concorda, deixa um comentário, deixa um like ou um dislike caso você discorde. E muito obrigado pela atenção que vocês me deram até aqui. Até a próxima.